Bem-vindos ao Pode Sim número 100. Para nós é uma data, é um número, né? É um marco, é algo especial. O Pode Sim começou a ser gravado em 2014, né? E antes de mais nada, eu quero agradecer a todos os que colaboraram de forma direta, a todos que colaboraram de forma indireta, né? Muitas pessoas passaram, seja nas gravações, seja presenciando as gravações, mas não falando, então sem registrar sua voz, e todas elas deixaram o que tinha de melhor, e graças a isso a gente chegou ao número 100. Então, nosso agradecimento a todos os encarnados, nosso agradecimento a todos os desencarnados, né? E em particular a equipe espiritual do Grupo Marcos, que sempre nos apoia, nos orienta, nos auxilia, né? Fazem estudos, enfim, além de apontar o caminho, nos amparam para que a gente possa percorrer. Bem, feito já, né, esse registro, nosso agradecimento. Para quem não me conhece, eu sou Carlos Luiz, né? Sou o responsável por esse programa. E é natural que quando chega no número 100 a gente tem algum tipo de avaliação, né? São várias coisas. A gente ouviu recentemente muito dos outros programas. Acredito que a gente tenha melhorado aí ao longo do tempo. Ainda assim, a gente quer, né, que vocês participem, né? Mandem e-mails, respondam, façam comentários no blog para que a gente possa sempre aperfeiçoar. Se um tesouro nós conseguimos, é que, graças a Deus, o Pode Sim já tem algumas dezenas de ouvintes fiéis que nos acompanham sempre. E vocês são, né, a nossa sustentação energética direta. Como vocês sabem, nada do Grupo Marco é feito com o intuito de arrecadar dinheiro, nem direta nem indiretamente. A nossa sustentação é energética, né? Então são vocês aqueles que nos mantêm, nos sustentam, que, né, são a nossa razão de ser. Então, para vocês também, o nosso muito obrigado por cada um dos e-mails, muito obrigado por cada comentário, por cada participação, por cada opinião, por cada crítica construtiva, por cada prece, né, que foi feita por todos nós, né, em benefício de todos nós ao longo desses 100 programas. Bem, estamos no início de 2017, tá certo? A gente espera continuar ainda bastante tempo e espera ajudar que outras pessoas também criem os seus podcasts, os seus programas de áudio da internet, né? Tem algumas pessoas que têm nos solicitado e a gente tem, né, dentro de todo o possível, partilhar da nossa experiência. Se você tem algum interesse em fazer o programa, entre em contato com a gente, nosso e-mail está aí no blog, contato@grupomarcos.com, que a gente vai, né, a gente pode marcar para conversar, interagir, trocar experiências. Acho que isso é também um papel do Grupo Marcos e penso que é muito importante. A gente não teve tanta ajuda assim para começar, do ponto de vista de outros programas. Mas é importante registrar, né, que o Pode Ser nos inspirou bastante e também alguns outros podcasts que a gente vai ouvindo tentando aprender. Mas caso alguém queira umas sugestões mais diretas, entre em contato conosco, vai ser uma alegria, né? Muito bom a gente poder partilhar aquilo que a gente sentiu tanta falta. Bem, hoje a gente começa uma nova série, né? Como vocês que já estão acostumados com isso, a gente, né, vai só repetir rapidamente. Como é que funcionam as nossas séries? A gente pega um tema, trabalha ao longo de alguns programas, mas quando surge algum assunto que chama um pouco a nossa atenção e a gente acha que é interessante comentar, a gente, né, traz um assunto novo no meio da série, tá certo? Então não estranhe. A nossa série agora vai ser sobre compaixão. Vai ser uma série que a gente vai, já eu vou falar dela, mas nem toda sexta-feira vai ter esse tema, né? Porque quando surgir algum tema mais, digamos assim, mais de atualidade, que a gente acha que é interessante refletir, em determinada sexta a gente vai trabalhar aquele tema e vai retomar a série, tá certo? Então, o nosso Pode Sim é essa combinação, né? Tem um tema, mas tem intervalos em que a gente trabalha temas diferentes. É como a gente chegou aqui no número 100. Não sei se no número 150 vai estar assim. Vamos ver.
Também já avisando, para quem ainda não sabe, o curso Educação Espírita Convite à Juventude está sendo lançado às quartas-feiras, tá certo? Então, a partir de agora, será todas as quartas. Também é nosso compromisso com vocês, toda quarta-feira, até o fim do ano, a gente ter uma aula, um encontro do curso, como a gente gosta de chamar. Bem, vamos começar a nossa série, né? Hoje eu vou falar, em particular, vou começar a falar da base da compaixão. É importante entender que as palavras, ao longo do tempo, elas adquirem significados diferentes. Quando a gente fala compaixão, pelo menos do meu ponto de vista e de outras pessoas, eu estou falando caridade e eu estou falando também amor, né? Então, no fundo, é a mesma coisa, né? No sentido de que você ter o desejo, a vontade e mesmo o prazer em socorrer alguém, em amparar alguém. Seja esse alguém uma pessoa da sua família, quando você faz uma tarefa por aquela pessoa com carinho, um filho, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, né, alguém que vive junto, seja alguém que você desconhece. Seja a ajuda alguém que é um milionário, que está precisando de ajuda e precisando de alguém para ouvir, seja um miserável que precisa de alguém para ouvir e também precisa de um prato de comida. Então, compaixão, caridade, amor, são termos nesse sentido muito próximos. A gente vai tentar desenvolver isso. É natural que ao longo do tempo a gente vá usando um pouco errado os termos. Isso também acontece, né? Para algumas pessoas, caridade, que Kardec bota no equivalente de amor. Quem duvidar disso é só olhar na carta de Paulo, tanto é que a tradução pode ser amor ou caridade, então são termos semelhantes. Algumas pessoas hoje pensam caridade apenas como uma ajuda material fria a desconhecidos, né? Então a gente fala caridade, algumas pessoas associam, é dar aquela roupa velha que está no guarda-roupa, né? Ela perdeu a dimensão que Kardec queria dar, que está muito mais próximo de compaixão, né? De uma relação afetiva. É importante a gente sempre lembrar, pelo menos nós espíritas, como os espíritos superiores definem caridade, né? Eles usam basicamente 3 linhas de definição para poder explicar o que é caridade do ponto de vista deles e do ponto de vista de Jesus. Primeiro ponto, caridade como benevolência, né, para com todos. Então você trata todos bem. A benevolência pode ser uma ajuda material, mas pode ser um sorriso, pode ser um bom dia sincero, pode ser um boa tarde sincero, para todos, pobres, ricos, pretos, brancos, azuis, amarelos, para todos. Então, primeira definição, mas não para aí. Depois ele vai falar que é indulgência para as imperfeições alheias. Aí é algo muito... A impressão que eu tenho é que eles foram botando em grau de dificuldade. Ser mais simpático é mais fácil, né? Tratar bem as pessoas. Ter indulgência para a imperfeição do outro já exige mais maturidade, né? Fulano é tão desorganizado, eu sou uma pessoa organizada, mas eu vou conviver bem com ele, né? Seja como for. Então, o exercício da indulgência é um exercício que exige mais maturidade, exige mais prática. Depois os espíritos colocam uma outra coisa que normalmente as pessoas que não têm uma reflexão espírita dificilmente associam com caridade. Perdão das ofensas. Quer dizer, o sujeito me magoa, me rouba, etc. Não quer dizer que eu goste e que eu deixe, mas eu não vou nutrir um ódio voraz por ele ao longo dos séculos, né? E esse tema é muito mais complexo, porque cada um desses tópicos a gente pode desenvolver muito, né? O perdão é o que chama mais atenção, porque o perdão ainda não é entendido pela maior parte da população humana. Porque a gente pensa o perdão como algo instantâneo. Perdoei. Quem estuda cientificamente o perdão sabe que isso não existe. A não ser, a gente já vai falar das exceções, né? Os espíritos extremamente evoluídos. Para 99,9% dos humanos, dos seres humanos da Terra, o perdão é um processo. O perdão não é uma atitude instantânea. Fulano me deu um tapa, eu perdoei.
Ou você é muito evoluído ou você está se iludindo. Porque é um processo. Né? A gente vai, nessa série, poder tocar um pouco nisso. Como é que é o processo do perdão? O que é que nós vamos falar nessa série? Tá certo? Qual é o núcleo dela? Qual é a estrutura dela? A estrutura dela são os estudos de desenvolvimento moral. A palavra moral é outra coisa também que é muito complicada. Veja que nós sempre complicamos as palavras, né? Por isso que os espíritos toda hora dão uma chamada em Kardec, mas não é em Kardec, né? É na humanidade. Quando Kardec começa a perguntar, ele diz, primeiro vocês têm que saber quais as palavras vocês querem usar. Porque a gente fala uma coisa, vocês interpretam outra. A gente fala outra, vocês interpretam de outro jeito. Então, a ciência tem isso, né? A gente perde pelo menos 30% do tempo de quem faz pesquisa científica, pelo menos na área de humanidades, discutindo palavra. E é necessário, porque senão a gente se confunde mais ainda. Então, além de todas essas, a palavra moral é outra confusão. Porque moral se confunde com moralismo, com cinismo, com autoritarismo. Aí algumas pessoas, para evitar a palavra moral, usam a palavra ética. Enfim, aí você pega antropólogos que dizem que atribui o significado moral para a moral social, os costumes da sociedade, e ética para a conduta individual. Aí outros vão dizer que moral não, moral é aquilo que é universal, é a conduta de todos os seres humanos em todas as sociedades. E ética é a conduta das culturas. Enfim, né? Então não tem nenhum consenso nem nas ciências humanas. O que a gente vai usar aqui é a palavra que os estudiosos dessa área específica usam. Eles usam como Kardec usava a palavra moral. Mas só para a gente entender o que eles estão dizendo, o que Kardec e esses estudiosos estão dizendo, a gente vai falar que a gente entenda desenvolvimento moral como desenvolvimento emocional. Né? Quando eles falam desenvolvimento moral, eles não estão falando de condutas externas, estão falando de um desenvolvimento íntimo que gera condutas externas. Certo? Então, hoje a gente está alinhando, né, gente? A gente está organizando a nossa série e os nossos conceitos básicos. O que é fundamental e o que é fascinante, que eu acho que é o centro do que a gente vai fazer e é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Durante muitas décadas, houve um debate muito intenso nas ciências sociais e nas ciências humanas em geral. Antropologia, psicologia, sociologia, ciência política, um pouco da filosofia, etc., que era o seguinte: existe uma moral universal ou tudo é cultura? Existe um certo geral ou o que é certo num lugar é errado no outro? É uma discussão imensa. É uma discussão que, enfim, tem aí milhares de livros nessa discussão. Porque se de um lado os costumes mudam profundamente, isso é um fato, né? Os próprios espíritos abordam isso quando vão falar do casamento, né? Um tipo de casamento numa sociedade, outro tipo de casamento na outra, então isso muda. Se a gente pegar os últimos 100 anos, isso mudou radicalmente, tanto a lei que rege isso, quanto os costumes. Né? No próprio Brasil, quando era extremamente, na verdade era o certo, era o comum se casar extremamente novo, né? 12, 13, 14 anos já se casava. Estou falando de 100 anos atrás, 150 anos atrás era assim. Hoje em dia a idade vai aumentando, né? Hoje em dia a gente já vê, se a gente falar que casou com 12 anos, a gente vai achar um absurdo, mas antes era o normal, no Brasil. Tá certo? Na Índia se casa, ainda hoje tem esse costume, não acredito mais seja lei, Gandhi foi um dos que se opôs, se casava com 8, 9 anos de idade. Os pais já arrumavam e com 8, 9 anos já se casavam. Então isso muda, é costume, certo? Estou pegando só um exemplo, existem dezenas, né? Na verdade existem milhares. Então existe uma moral social. Né? O que é certo num lugar errado com o outro, numa determinada sociedade se casar, sei lá, com um primo é um crime de morte, numa outra sociedade é o considerado certo. Então tudo isso vai mudar. A questão é, além desses costumes, existe uma moral profunda? Existe uma moral que todo ser humano tem? O desenvolvimento moral é cada um na sua cultura ali fechado e, na verdade, o que é certo não é errado no outro, e a gente não tem um parâmetro de certo e de errado. É uma discussão imensa,
Uma discussão imensa que eu não vou entrar hoje. O que eu quero dizer é que já há pesquisas feitas em milhares e milhares de pessoas ao longo de décadas que provam o seguinte: existe uma estrutura íntima de desenvolvimento moral do ser humano. E essa estrutura íntima de desenvolvimento moral está provado, ela acontece em todas as culturas. Se você pesquisar o desenvolvimento moral de uma criança em Nova York e de uma criança do Índio, pode ser que uma vá para um estágio mais avançado, mas o caminho delas é obrigatoriamente o mesmo. Ninguém pula. Pode chegar no estágio mais avançado, pode ser um pouco mais rápido, mas todos os seres humanos passam por uma estrutura de desenvolvimento moral. Isso não está mais em discussão. Tá certo? Isso aí depois eu posso até falar com calma dos grandes pesquisadores que provaram isso. Por que eu digo? Porque isso foi provado há algumas décadas e depois esses estudos foram repetidos aos milhares, né? Eu quero estudar criança na favela do Brasil, criança na favela da Índia, os filhos da classe alta da Europa e quero ver. Tudo isso foi feito, tá certo? Só que antes da gente entrar nisso, a gente vai voltar um pouco antes. Que eu saiba, quem primeiro falou isso se chama Allan Kardec. Quando Kardec coloca a escala espírita, ele está falando disso. Ele está criando uma escala de desenvolvimento moral e ele está criando uma escala de desenvolvimento intelectual. É disso que Kardec trata na escala espírita. Tá certo? Obviamente, a escala espírita ela é mais ampla, porque ela vai pegar um espectro humano muito maior. Porque a escala espírita ela abrange espíritos que estão muito mais atrasados do que a gente, que sequer reencarnam na Terra, e ela vai pegar espíritos que estão muito mais avançados do que a gente, que só raramente reencarnam na Terra. Mas a lógica de que há uma escala de desenvolvimento moral, emocional e intelectual, Kardec registra isso. Eu não saberia dizer se alguém antes dele fez. Talvez tenha feito ou não, eu não conheço. Mas certamente antes do Piaget, do Colbert e dos outros estudiosos que a gente vai falar, Kardec colocou isso claramente. Então, esse será o tema da nossa próxima série, tá certo? Onde a gente vai poder discutir um pouco desse processo. O nosso ponto central de hoje, além de apresentar, é deixar registrado. Existem já milhares de estudos que nos provam o que o Espiritismo já dizia. Existe um processo de desenvolvimento moral. Existe um processo evolutivo de desenvolvimento emocional. E ninguém, segundo os estudiosos que não são espíritas, escapa disso. Você pode não chegar nos estágios mais avançados. E há um estudioso em particular que desenvolveu o trabalho do Piaget, que eu acho interessante, que ele vai falar, porque ele vai estudar os estágios mais avançados que a gente conhece, né? Ele vai se perguntar, onde é que Gandhi está na escala moral? Onde é que Martin Luther King está na escala moral? E aí a gente vai poder estudar um pouco dele também aqui no futuro. Bem, me despeço, esperando que vocês estejam empolgados como eu estou com esse tema, né? E a gente vai poder conversar bastante sobre isso. Vamos agora para a nossa segunda parte. Que paz do Cristo, filhos, se instale em vossos corações. Estamos muito felizes de estar nesse momento compartilhando com vocês esse pequeno, mas precioso passo do Pode Sim, do Grupo Marcos, de todos nós que nos sentimos de coração ligado a este trabalho. Quero também dizer que esse tema que vocês trouxeram aqui não foi orientação nossa direta, mas ficamos muito felizes que a equipe encarnada captou intuitivamente nosso desejo. Porque é preciso, filho, olhar desenvolvimento moral com olhos também de ciência. Por isso o tema que considero maravilhoso para conversarmos sobre ele. Porque preciso entender, filho, que do mesmo jeito que se desenvolve a inteligência, com aplicação, com esforço, com cotidianamente caminhando passo a passo, também se desenvolve moral, também se desenvolve emoção.
Mas dizer isso é muito pouco para vocês, e eu concordo, preciso mostrar como fazer exercício emocional, como tornar o coração mais afetivo, mais amoroso, mais compassivo. Tudo isso discutiremos aqui, a partir das pesquisas de vocês, a partir das perguntas de vocês. Quero muito, filho, que a partir deste programa vocês perguntem mais, perguntas sobre desenvolvimento moral. Ficaremos muito felizes em ter perguntas, questões para responder também. Quero hoje dedicar este tempo que tenho de mensagem para uma reflexão muito simples. Quero pedir que nesse instante, cada um de vocês sinta, num clima de paz, algo que é profundamente verdadeiro, filhos. Quero que vocês sintam que vocês podem se tornar pessoas melhores. Quero que vocês sintam que vocês podem se tornar pessoas mais amorosas. Quero que vocês sintam que vocês podem se tornar pessoas mais afetuosas. Sim, cada um de vocês pode. E nós iremos trabalhar isso em nossos encontros aqui. É preciso cuidar de coração, filhos. É preciso tornar coração mais amigo, mais aberto, mais cristão. Isso é a coisa mais preciosa a fazer. Permitir coração sentir amor, transmitir amor, receber amor, porque essa é a dinâmica da vida. Hoje me despeço dizendo e pedindo: preparem vossos corações. Queremos fazer com cada um de vocês um trabalho de profunda educação emocional, simples, mas efetivo, fácil e verdadeiro. Por isso, vamos pensar nisso. Eu posso mudar a minha forma de sentir. E se aceita isso, filho, já é conquista muito preciosa. Forma de sentir pode ser transformada. Vamos pensar nisso ao longo destes próximos dias. É possível mudar a forma de sentir. E, entendendo isso, pense: como você gostaria de sentir? Que tipo de melhoria você quer desenvolver em seu sentimento? Isso é fundamental. Nós conseguiremos fazer isso. Estamos preparando um programa muito interessante para vocês. É a promessa de seu amigo espiritual de sempre. Um grande abraço a todos. Que Jesus, nesse instante, toque os vossos corações individualmente e com muito carinho. Muita paz de um amigo espiritual.